espectro de ideias. Tudo começou como sempre começa, com um deslizar para a direita. O nome dele era Léo. As fotos eram perfeitas. Sorriso fácil, olhos gentis, abraçando um Golden Retriever. Ele parecia o tipo de cara que te leva para conhecer a mãe no segundo encontro. Nós temos match. E a conversa fluiu como um rio. Não era só oi, tudo bem? Falávamos de filmes, sobre sonhos, sobre os medos mais bobos. Por 3 meses, ele foi a primeira pessoa para quem eu dava bom dia e a última a me desejar boa noite. Ele era inteligente, engraçado, atencioso. Ele era perfeito. Perfeito demais. Depois de 3 meses de conversas que varavam a madrugada, ele fez o convite. Eu tenho uma cabana da família no meio da floresta, perto de um lago. É o meu lugar favorito no mundo. Quero que seja o nosso primeiro encontro, um fim de semana inteiro, só nós dois. Uma parte de mim, a parte cínica, gritou bandeira vermelha. Uma cabana, isolada, no primeiro encontro. Mas a outra parte, a parte que ele tinha cultivado por 90 dias, estava nas nuvens. Ele me mandou fotos do lugar. Era rústico, lindo, com uma lareira de pedra e um deck de madeira de frente para o lago. Parecia um sonho. Eu disse sim. Ele me encontrou na cidadezinha mais próxima da cabana. Ao vivo, ele era ainda mais charmoso. O abraço foi quente, o sorriso genuíno. O caminho até a cabana era por uma estrada de terra. O celular perdeu o sinal nos primeiros 10 minutos. Paz e sossego, ele disse, sorrindo. A cabana era exatamente como nas fotos. Linda. Mas havia um cheiro fraco, metálico, quase doce, que o cheiro de pinho não conseguia mascarar completamente. E no quintal dos fundos, um pouco afastado, havia um galpão de metal grande e industrial com um cadeado pesado na porta. Não combinava com a estética rústica do lugar. É onde eu guardo as ferramentas e o gerador, ele disse rápido demais. Eu não pensei muito nisso. Eu não queria pensar. A primeira noite foi mágica. Lareira, vinho, boa conversa. Ele cozinhou. Um ensopado de carne delicioso com sabor rico e profundo que eu nunca tinha provado. Receita de família, ele disse. Enquanto ele cortava os legumes, eu notei as facas. Elas não eram facas de cozinha normais, eram profissionais. Um conjunto completo de facas de açougueiro, perfeitamente afiadas, penduradas numa tira magnética na parede. Cotelos, facas de desossar, serras. Meu avô era açougueiro, ele explicou, sem que eu perguntasse. É uma herança. A explicação era plausível, mas o jeito como ele manejava a faca era preciso, eficiente, sem nenhum movimento desperdiçado. Era quase cirúrgico. No dia seguinte, ele foi buscar mais lenha. Eu fiquei sozinha na cabana por alguns minutos. A curiosidade, aquela que a gente tenta ignorar, me venceu. Havia uma porta no chão, escondida sobre um tapete de pele de urso. Um porão. Eu desci. O cheiro metálico era mais forte ali. O porão era pequeno, úmido, exceto por uma coisa. Um freezer horizontal, enorme, branco e moderno, zumbindo alto no canto. Parecia tão fora de lugar quanto o galpão lá fora. Minha mão tremia quando eu levantei a tampa. Eu não sei o que eu esperava ver, talvez só carne de caça. Mas o que eu vi eram pacotes, dezenas de pacotes, embrulhados em papel pardo de açougueiro. E em cada um, uma etiqueta escrita à mão. Mas não dizia cervo ou javali. As etiquetas tinham nomes de pessoas. Mariana, 24. Ricardo, 31. Juliana, 28. O ensopado da noite anterior subiu pela minha garganta. Eu fechei o freezer, o som ecoando no silêncio. Meu cérebro entrou em modo de sobrevivência.
Ele estava voltando. Eu não podia gritar, não podia correr. Não ainda. Eu subi, coloquei o tapete no lugar e forcei um sorriso quando ele entrou com a lenha. O Matt perfeito, o cara dos sonhos. Ele não era um caçador de animais. Ele caçava pessoas. Pessoas como eu. Pessoas que ele encontrava em aplicativos. O galpão não era para ferramentas. Era o abatedouro. O freezer era o estoque. E eu era o próximo item do menu. Eu precisava de um plano. Meu celular não tinha sinal. O carro dele era o único meio de sair daqui. Eu tinha que esperar. Esperar pela noite. Esperar ele dormir. E rezar para que eu não acabasse em um pacote com o meu nome e a minha idade. A noite foi a mais longa da minha vida. Fingi que estava cansada e fui pro quarto. Ouvi ele trancar a porta da frente. Esperei por horas, ouvindo sua respiração ficar pesada e irregular. Com o coração na boca, eu saí do quarto. As chaves do carro estavam em um gancho perto da porta. Eu as peguei, o metal gelado na minha mão suada. Destrancar a porta fez um barulho que pareceu um tiro. Corri pro carro. O motor de arranque pareceu gritar na noite silenciosa. As luzes do carro iluminaram a cabana e eu o vi, parado na porta. Ele não estava com raiva. Ele estava desapontado. E ele segurava um cutelo. Eu pisei fundo, o carro derrapando na estrada de terra e não olhei para trás. Eu só dirigi, sem rumo, por horas, até a primeira luz de posto de gasolina aparecer no horizonte como a visão do paraíso. A polícia investigou. A cabana estava vazia quando chegaram. O freezer, o galpão, limpos. Ele desapareceu, como um fantasma. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu comi. Eu deletei todos os meus aplicativos de namoro. Porque às vezes, por trás do sorriso perfeito e da bio encantadora, existe um tipo de fome que não pode ser saciada. A história que vocês ouviram é uma dramatização, mas o medo é real. Quantas histórias como essa estão escondidas por aí? Vocês têm alguma história de encontro que deu terrivelmente errado? Compartilhem nos comentários, mas sem citar nomes reais, por favor. Vamos transformar os comentários no nosso próprio arquivo de contos de advertência. E se você sobreviveu a este relato, deixe o seu gostei e se inscreva, porque no mundo dos encontros online, o próximo match pode ser o último. Eu conversei com a Clara por umas 2 semanas. Ela era diferente, inteligente, culta, falava sobre arte e cinema de um jeito que me prendia. As fotos dela mostravam uma mulher com um gosto impecável, sempre em galerias de arte ou em apartamentos com um design moderno. Ela parecia sofisticada. No nosso primeiro encontro, fomos a um café. Foi ótimo. No segundo, ela me surpreendeu. Quero te mostrar meu apartamento novo. Acabei de me mudar, ainda tá meio vazio, mas a vista é incrível. Eu me senti especial. Ela estava me convidando para o espaço dela, um passo grande. O prédio era um desses novos, de luxo, com fachada de vidro e portaria 24 horas. O porteiro, um senhor de uns 60 anos, me olhou de um jeito estranho quando eu disse que ia para o apartamento 12B, da Clara. Ele não disse nada, só me deu um olhar de pena quase. Eu ignorei. No elevador, o silêncio era total. O corredor do 12º andar era impecável. Carpete cinza, luzes embutidas, tudo cheirava a novo. A porta do 12B era de madeira escura, maciça. Eu bati, e ela abriu. Fui estranho. Clara estava linda, como sempre. Mas o apartamento... Ela disse que estava meio vazio. Era um eufemismo. Estava completamente vazio. Sem móveis, sem caixas, sem quadros, sem tapetes... Apenas o piso de madeira polido e as paredes brancas. O som da nossa voz ecoava de um jeito estranho. Uau, você realmente acabou de se mudar, eu disse tentando quebrar o gelo. Ela sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Eu te disse, gosto de começar do zero.
mas não havia nenhum rolo de papel higiênico no banheiro, nenhum copo na cozinha. Nada. Ficamos ali, conversando no chão, mas a sensação de que algo estava errado não passava. Enquanto ela falava sobre um filme, eu vi o celular dela vibrar no chão. A tela acendeu. Era uma notificação de um app de câmera de segurança. E a imagem na notificação era eu, sentado no chão, filmado de um ângulo estranho, de cima. Meu coração gelou. Havia câmeras ali, escondidas. Preciso ir ao banheiro, eu disse, a voz trêmula. Me levantei e andei devagar. No banheiro, olhei para o teto e vi um ponto preto minúsculo, quase invisível, perto do detector de fumaça. Uma câmera. Voltei para a sala, o pânico subindo pela minha garganta. Clara, eu esqueci que tenho um compromisso. Preciso ir. O sorriso dela desapareceu. Já? Mas você acabou de chegar. O tom dela era frio. Sim, desculpe, é urgente. Eu não esperei resposta. Fui até a porta, girei a maçaneta e saí, quase correndo pelo corredor. Não olhei para trás. No térreo, passei pelo mesmo porteiro. Ele me viu e apenas balançou a cabeça. Um olhar de "eu te avisei". Senhor, eu disse a voz falhando, quem é a mulher do 12B? Ele suspirou. Meu filho, ninguém mora no 12B. Aquele apartamento é um decorado. A construtora usa para mostrar aos clientes. Está sempre vazio e trancado. Meu sangue virou gelo. Mas eu estava lá, com ela. O porteiro me olhou com olhos tristes. Nos últimos meses, vários rapazes como você vieram aqui procurar por essa Clara. Nenhum deles a encontrou. Você foi o primeiro que disse que entrou. Eu nunca mais usei um aplicativo de namoro. E até hoje, quando vejo um prédio novo, eu me pergunto, quem está realmente lá dentro? O perfil de Léo era pura aventura. Fotos escalando montanhas, acampando sobre as estrelas, explorando cidades pequenas. Ele era exatamente o que eu procurava, alguém para me tirar da rotina. Conversamos por um mês. A conexão foi instantânea. Ele me convidou para uma viagem de fim de semana. Conheço uma cidadezinha histórica esquecida no tempo. Vamos? Sem planos, só a estrada. Eu aceitei na hora. Era o tipo de espontaneidade que eu amava. A viagem começou bem. Música alta, conversas, a paisagem mudando pela janela. Mas depois de algumas horas, a estrada principal deu lugar a uma via secundária. E depois a uma estrada de terra. O sinal do celular sumiu. Léo parecia conhecer o caminho de cor. Estamos quase chegando em Harmonia, ele disse com um sorriso. O nome era bonito, mas a atmosfera estava ficando pesada. Passamos por placas de madeira velhas com símbolos estranhos entalhados nelas, como espirais e olhos. Arte local, ele disse sem dar muita importância. Mas eu senti um arrepio. Harmonia não era uma cidade histórica. Era um vilarejo. Casas de madeira, uma praça central com um poço e um silêncio pesado. As poucas pessoas na rua, todas vestidas com roupas simples, pararam o que estavam fazendo para nos olhar. E todas elas sorriam, o mesmo sorriso largo, fixo, sem vida. Léo parecia em casa. Ele acenava para as pessoas que acenavam de volta com o mesmo sorriso. Eles são um pouco tímidos, mas muito receptivos, ele explicou. Mas os olhos deles não sorriam, eles nos seguiam, famintos. Fomos para a única pousada do lugar. O jantar foi servido em uma mesa comunitária. Todos os moradores estavam lá, e todos continuavam sorrindo. Léo levantou um copo. Um brinde, ele disse, a voz alta e clara. À nossa convidada, Laura, que veio para a colheita, para renovar o pacto. Todos brindaram e os sorrisos ainda mais largos. Pacto? Colheita? Léo, do que você está falando? Ele se virou para mim e, pela primeira vez, o sorriso dele pareceu genuíno e aterrorizante. A harmonia precisa de sangue novo para prosperar, Laura. É a nossa tradição.
E este ano, você é a oferenda. Eu não pensei. Joguei a cadeira para trás e corri. Corri para fora da pousada em direção ao carro. Mas a cidade inteira estava na minha frente. Eles não corriam, apenas andavam, lentamente, bloqueando todas as saídas, os mesmos sorrisos fixos em seus rostos. Eu estava cercada. Olhei para o meu carro. A chave não estava no meu bolso. Olhei para Léo, parado na porta da pousada. Ele levantou a mão, balançando a chave de meu carro lentamente. Ninguém nunca sai de harmonia, Laura. Mas não se preocupe, você vai se tornar parte de nós para sempre. A última coisa que eu vi foi o céu, sem estrelas, e o sorriso deles me engolindo. Eu e o Daniel morávamos a 800 quilômetros de distância. Nos conhecemos em um fórum de filmes de terror. A conexão foi imediata. Passávamos noites em chamada de vídeo assistindo a filmes juntos, discutindo teorias. Ele era doce e engraçado e entendia minha paixão pelo macabro. Depois de 3 meses, planejamos nosso primeiro encontro real. Eu iria para a cidade dele na semana seguinte. A última chamada de vídeo que fizemos era para ser só mais uma noite normal. Estávamos no meio do filme quando ele pausou. Você ouviu isso? Ele perguntou. Eu não ouvi nada. Acho que foi só o vento, eu disse. Ele parecia tenso. Não, foi um barulho lá embaixo, na porta da cozinha. Espere um pouco. Ele deixou o notebook na mesa, o ângulo da câmera mostrando o corredor vazio atrás dele. Eu fiquei olhando para a tela esperando. Ouvi o som dos passos dele descendo a escada. E então, um baque surdo. E silêncio. Daniel, eu chamei. A voz baixa. Nenhuma resposta. Eu estava prestes a desligar, pensando que a conexão tinha caído quando eu vi. Uma sombra se moveu no final do corredor, na tela do meu computador. Lenta, alta. Não era o Daniel. A figura parou fora de foco e ficou ali imóvel, olhando na direção da escada. Meu coração começou a bater forte. Eu não conseguia respirar. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. A figura deu um passo em direção à câmera. A figura se aproximou. Era um homem usando uma máscara branca, sem expressão. Ele arrastava algo pesado. Era o Daniel, inconsciente. O homem mascarado o arrastou para fora do meu campo de visão. Ouvi mais um baque. E depois silêncio de novo. O homem voltou. Ele andou até a mesa, até o notebook. Ele se inclinou e olhou diretamente para a câmera. Para mim. Ele não disse nada. Apenas ficou ali me olhando, através da tela, por um minuto inteiro que pareceu uma eternidade. E então, ele estendeu a mão e fechou o notebook. Eu gritei, chamei a polícia, dei o endereço dele, o nome, tudo. Mas era tarde demais. Eles nunca encontraram o assassino. A única evidência era o meu depoimento. A única testemunha fui eu. Eu assisti ao homem que eu estava começando a amar ser assassinado, a 800 quilômetros de distância, através de uma tela. E a última coisa que eu vi foram aqueles olhos vazios na máscara me olhando. Ele sabia que eu estava lá. Ele queria que eu visse. Ele me transformou em cúmplice. E toda vez que eu fecho os olhos, eu ainda vejo aquela tela. E ele, me olhando de volta. O perfil da Sofia era bom demais para ser verdade. E eu caí, direitinho. Fotos em praias, em festas, sempre com o sorriso perfeito. Ela era, honestamente, a mulher mais bonita com quem eu já tinha dado match. A conversa foi rápida, direta. Ela não gostava de enrolação. Cansei de papo furado. Vem aqui em casa hoje à noite, te passo o endereço. E eu não pensei 2 vezes. A chance de encontrar alguém como ela, eu não ia desperdiçar. O endereço era em um bairro afastado, uma casa simples, de muro baixo. Um pouco estranho para alguém que parecia tão glamurosa, mas eu não me importei.
Mandei uma mensagem. Cheguei. A resposta veio na hora. A porta tá aberta. Pode entrar. Tô terminando o banho, já saio. Meu coração acelerou. A porta da frente estava realmente só encostada. Eu empurrei e entrei. A casa estava escura, só uma luz fraca vindo de um corredor no fundo. Sofia? Eu chamei, a voz ecoando na sala vazia. Nenhum som de chuveiro, nenhum som de nada. Eu dei um passo para dentro e a porta bateu atrás de mim com uma força violenta. A luz do corredor se apagou. Escuridão total. Antes que eu pudesse entender, senti um impacto na minha nuca e tudo ficou preto. Eu acordei amarrado em uma cadeira. A sala estava fria, cheirava a mofo e a produtos de limpeza. Na minha frente, 2 homens grandes, com cara de poucos amigos. E ao lado deles, estava ela. Sofia. Ou quem quer que fosse. Ela não era a mulher das fotos. Era mais velha, o rosto cansado, com um olhar duro, frio. Ela segurava uma maleta de metal. Ela abriu a maleta. Dentro, instrumentos cirúrgicos, bisturis, pinças, serras. Você tem um tipo sanguíneo raro, Ricardo. E rins saudáveis. Um cliente nosso na Europa vai pagar muito bem por eles. Ela disse, a voz sem emoção. As fotos? Um banco de imagens. Funciona toda vez. Homens como você não pensam com a cabeça, pensam com outra coisa. Um dos homens se aproximou com um pano encharcado de um cheiro doce e forte. Não se preocupe, ela disse, guardando os instrumentos. Você não vai sentir nada. Eu não sei como. A adrenalina, o medo. Eu me debati. A cadeira virou. Eu caí no chão, bati a cabeça. O impacto soltou uma das amarras. Eu chutei, soquei, mordi. Corri como nunca na minha vida. Pulei a janela dos fundos, caí em um matagal, me rasgando nos espinhos, mas não parei. Eu só corri. A polícia encontrou a casa vazia, limpa, sem nenhuma evidência de que eu estive lá. Eles não acreditaram em mim. Acharam que eu inventei. Mas eu sei o que eu vi. E eu sei que eles ainda estão lá fora, usando fotos bonitas, fazendo convites. Então, da próxima vez que você der match com alguém que parece bom demais para ser verdade, lembre-se de mim e pense bem antes de entrar. Espectro de ideias.